Vamos lá pro Rádio Esportes Debate. Pergunta muito simples, Emerson Romano. Sim. Caio Jorge é solução pro ataque do Cruzeiro ou precisa de mais? Pode ser. Tá. Pode ser. Tudo bem. Murou. Não, é porque é o seguinte, o Caio Jorge não conseguiu vingar na Europa. Vamos ver como chega esse Caio Jorge. Potencial para ser ele tem, mas vai depender muito da recuperação do futebol dele aqui no futebol brasileiro. Então agora não dá para cravar não. Se fosse um cara que estivesse no auge numa equipe europeia, aí eu diria para você que sim, mas por enquanto eu vou ser aquele mineirinho. Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Acho que há contextos que poderiam justificar um sim ou não, caso você optasse por esse caminho de resposta. Por exemplo, o comparativo com o elenco atual do Cruzeiro. Observando as opções que tem. Vai pensando aí. Edu Panzi, questão objetiva, aquela da prova lá que você só marca o xizinho. Caio Jorge é a solução para o ataque do Cruzeiro? Sim ou não? Pelo investimento. Ou talvez. Não, pelo investimento, sim. É? Pelo investimento feito. Chega para ser solução com essa pressão nas costas, apesar de ser um jovem. O Caio Jorge tem 22 anos. Muito novo, Aí né? você pega a molecada do Cruzeiro. O João Pedro tem 21. Sim. Cobra-se do João Pedro ser solução do Cruzeiro? Não. Quem Barreal mais? é novo também, O Barreal cara. tem 23, se eu não estiver enganado. 23. Você pega o Gabriel Veron, tem 21. Também. Eu acabei de falar que o João Pedro não se cobra a solução. E do Veron cobra? Cobra. Cobra porque chegou da Europa. O Caio Jorge está chegando da Europa. Olha a diferença. O cara que tem a mesma idade, é da mesma geração do Caio Jorge, do Gabriel Veron, por sair da base, não há cobrança. Tá saindo da base. O cara que é da mesma geração, que já saiu da base de outro clube, foi bem, foi pra Europa e tá retornando, esse carrega um peso. Acho que tem uma parte da sua frase aí que justifica. Foi bem, você falou. O Verón apareceu bem no Palmeiras, o Caio Jorge teve bons momentos no Santos, e aí ele foi pra Europa. O João Pedro ainda tá tentando construir, começar a sua história, né? Eu tô querendo chegar aqui. São caras da mesma geração, são todos eles jovens, mas um despontou melhor do que o outro, ou foi melhor lapidado, vamos dizer assim, ou então tem melhor condição técnica mesmo, é melhor jogador. Mas isso conta, cara. O investimento conta. O Wesley não teve sossego no Cruzeiro por conta do tamanho do investimento. Se o Wesley tivesse vindo de graça, talvez ele não tivesse tido a pressão que teve para ser o cara decisivo, para resolver os problemas do Cruzeiro na temporada. E foi mal. Foi cobrado, o investimento foi muito alto. O Caio Jorge chega com um investimento muito alto, e vai chegar com a pressão de ser sim a solução do ataque do Cruzeiro. Mas eu vou bater nessa tecla hoje e vou seguir batendo. Estamos falando de um garoto, de um jogador de 22 anos, que despontou no Santos e não teve nenhuma uma enorme sequência no Santos. Mesmo no Santos ele oscilava, mas a oscilação pro bem foi tão legal que ele foi vendido para a Juve. Na Juve não aconteceu, foi pro Frosinone, não aconteceu, o Frosinone foi rebaixado e ele retorna ao futebol brasileiro. Mas aqui a gente tem disso. Se você investiu alto, independentemente do cara ser jovem, tá no auge da carreira ou já ser um jogador na reta final, se o investimento foi alto, a pressão vai acontecer no mesmo tamanho, no mesmo patamar. Pode ter certeza que a pressão pro Caio Jorge ser a solução vai ser grande. Ô Romano, o Verón, ao contrário do Caio Jorge, que é o que tudo indica, um investimento, uma compra, enfim. O Verón veio vinculado ao Porto, né, um empréstimo, enfim. Esse cenário justificado pelo Edu Panzi, você acha que deixa um pouquinho diferente a situação do Verón pro Caio Jorge? Sim. Ou de fato as situações de perfil, de idade, de poder técnico já mostrado anteriormente, comparam de fato essas situações? Porque a situação do Caio Jorge, ele estava jogando. Ele estava disputando a competição, ele estava em atividade, ele estava sendo escalado, ele acabou não dando sorte no clube que ele passou e foi rebaixado. O Verón não. O Verón estava sendo preterido pelo treinador do Porto, sabe-se lá quais as condições e tudo mais, e aí teve lesão lá também e tudo. São situações diferentes. Nesse caso, o Caio Jorge chega numa situação diferente do Verón. O Caio Jorge foi utilizado na Série A por lá
Em 20 partidas, 12 como reserva e 8 como titular. As últimas partidas do Frosinone ele era reserva. Ele teve lesão no começo e no final. E também chegou a estar relacionado sendo reserva, continuando na reserva, né? Na reta final. Tem a diferença, Cirilo. O Caio Jorge foi investimento, comprado. O Cruzeiro compra um jovem, como qualquer outro clube no Brasil. Se traz um jovem de volta da Europa pagando, você pode contar com uma revenda. Ele vai dar certo, você revende. O Verón já é diferente. O Verón dando... Se der certo, você vai querer comprar ele. Se der certo, ótimo. Se não der certo... devolve. Então diga que valeu aquela coisa. Valeu, obrigado, tá de volta, tá sendo devolvido. Então há essa diferença também na cobrança. Claro. Edu, sigo contigo. Já que a palavra é solução, tem solução pro Galo sem o Hulk? Porque provavelmente terça-feira o Hulk não deve jogar, né? Tem solução. Qual é a solução? Só não é uma solução do tamanho do Hulk. E nem pode ser cobrado como isso. Como tal. A solução é a base, é o Cadu. É o jogador que tem entrado em outros jogos, seja na vaga do Hulk ou do Paulinho. Ele tá aí para isso. É o Isaac, que o Atlético gastou uma boa grana com ele recentemente. Ele voltou pro sub-20, estava sendo aproveitado na base, tem que voltar pro profissional agora. A solução, uma hora ou outra, Cirilo, precisa ser a base. E é nesses momentos que a base aparece. Só não pode cobrar que o Cadu, o Isaac sejam um Hulk. Eles não são o Hulk. Você vai contar com os dois, o Cadu tem que ser o Cadu, o atleta da base e que precisa de toda a paciência, calma, carinho necessário com o atleta que vem da base. A mesma coisa serve para o Isaac, porque não adianta. O Hulk se lesiona, você não tem o Vargas, que está na seleção chilena, chega o Cadu e o Cadu faz um jogo, você fala, não, mas o Hulk não faria isso. É óbvio que o Hulk não faria isso. É óbvio que o Paulinho, ainda que seja jovem, não faria isso. A mesma coisa vale pro Alisson lá na direita. Quando o Scarpa vai pro lado esquerdo, não adianta cobrar que o Alisson entregue o que o Scarpa entrega. Porque o Scarpa é uma coisa, o Alisson é outra. Tem, inclusive, características diferentes. A solução tá aí. A solução tá na base e vai precisar ser utilizado. Agora é a hora do Cadu, do Isaac, depende da escolha do Milito. É agora que eles podem ter uma sequência, ainda que mínima, e tomara que mínima. Tomara que mínima, porque a gente tá falando do Hulk. O melhor jogador do Atlético. Tomara que ele melhore o quanto antes. O Atlético vai precisar e sempre precisa de um cara do tamanho do Hulk. Mas muito cuidado no tamanho da cobrança e da pressão pra cima desses garotos. E acrescentaria... Tem solução, Romano? Tem, é o que disse o Edu, e passa muito também pelo seguinte, não adianta você querer que um garoto que, por exemplo, entrou 20 minutos de um jogo, 15 minutos de um jogo, vai chegar e vai estourar, vai arrebentar, tem que ter um pouquinho de paciência também, até porque o garoto vai estar se adaptando ao jeito do time jogar e o time vai se adaptar a ele também. Quando o Paulinho chegou, quantos jogos ele precisou? Exatamente. Quando o Hulk chegou, quantos jogos ele precisou? O Scarpa. Quando o Scarpa chegou, quantos jogos ele precisou? Nós estamos falando de Paulinho com experiência na Europa, Hulk não precisa falar, Scarpa também não. Aí a gente tá falando do Cadu, acho que o Romano tocou no ponto que eu tenho visto muitas crianças, esse Cadu, esse Cadu aí não vira, esse Cadu aí pelo que... Cara, você quer que o cara te mostre 15 minutos a cada 3, 4 jogos? E às vezes entrando com o time já... Às vezes no jogo decidido, né? E o time todo mexido, o time mudando a sua essência ali, porque uma coisa é o seguinte, você tá com o seu time titular o tempo inteiro, e aí você tira uma peça e coloca ele, pra poder encaixar. Aí, ok. Agora, você mexe no time inteiro, coloca o garoto, e o torcedor começa a... Sabe? Você sabe que é por essas e outras que eu destacava que naquele jogo contra o Caracas, por exemplo, vida decidida pro Atlético, tinha mais nada pra fazer, todo mundo sabia ali que o Atlético ia ser líder, que ia ganhar, se jogasse o Hulk ou se não jogasse o Hulk. Eu acho que era o típico jogo pra jogar o Matheus Mendes, era o jogo pra jogar o Rômulo, jogo pra jogar o Cadu como jogou, porque se o Everson tem um problema, você vai ter que tacar lá o Matheus Mendes numa fria pra voltar a ser titular, pra ter oportunidade, como ele teve ano passado. São Paulo. Contra o São Paulo ele jogou, foi muito bem. Depois teve jogo contra o Goiás na Arena MRV, se eu não me engano. Foi. Sim. Contra o Goiás talvez ele não tenha ido tão bem. Já não foi tão bem. Por quê? Porque o cara não joga, ele não tem oportunidade, ele não tem frequência. Então assim, a oportunidade que você tiver, você tem que botar esses caras pra jogar, porque se você precisar, talvez você coloque o cara numa fria. Não, você vai precisar, como agora. Você vai precisar, como agora vai precisar desses garotos, né? Só não dá para ficar essa cobrança, e o Edu citou, e isso eu já vi de muitos. Não, mas esse Cadu aí, Deus me livre.
Ah, mas esse Alisson também não faz o que o Scarpa faz. Não é assim. O Alisson errou tudo que tentou contra o Bahia. Do ataque, quem que acertou? Verdade, Exato. Paulinho tomou decisões erradas. O Hulk Vargas, acertou a falta, né? O Hulk bateu 2 faltas muito bem, mas as outras decisões ele também não foi bem. Vargas também mal. Então, não é só o da base. Tem jogo que a turma, às vezes, não rende. Coletivamente, o time foi até bem sem a bola, mas com a bola, precisando da individualidade ali, porque o adversário estava se defendendo bem, a turma não acrescentou. E vai ser agora uma adaptação do time às mudanças que vão ser necessárias. Tem isso também. Tem tudo isso. Semana que